pessoal! Vamos para mais uma live, tá? E hoje essa live, ela é muito especial, porque a gente vai falar sobre processo de paz, né? O que é o processo de paz? E eu trouxe hoje uma convidada, tá? Ela que trabalha como terapeuta comportamental, como terapeuta holística. Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de paz dentro da nossa casa. Eu vou convidar ela agora para entrar aqui na nossa live. Deixa eu convidar ela. Melhorou. Vou falar mais alto também. Ok. Eu também escolhi essa sala aqui, que eu acho que a acústica dela vai me ajudar também na transmissão aqui. Ai, que legal. Muito legal. Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre processo de paz, né? Então a gente está numa época bem difícil. Questão da pandemia, as pessoas estão assim numa correria, né? É difícil realmente parar para dar uma atenção à família, sim, estão mais ansiosas. Você também percebe isso, Maria? Sim, eu percebo também que o medo toma conta das pessoas. É o medo de morrer, é o medo de pegar, é o medo de contaminar. Então, o medo tem tomado conta das vidas e elas esquecem que dentro de nós existe um manancial de paz, mas devido às notícias, na verdade. Porque se você ligar a televisão, você vê que o número aumenta, que aquele cuidado, entre aspas, é passado de uma forma que assusta quem está ouvindo. E se, por exemplo, a pessoa não está preparada para ouvir aquela notícia, ela fica mais assustada ainda. E é nessa hora, assim, que eu percebo que quando a gente conversa, hoje, por exemplo, eu precisei dar uma saída e eu conversei com duas mulheres e o assunto era a pandemia. O assunto era os filhos, medo de dar a vacina nas crianças e como que vai ser esse futuro? A vacina nos jovens, como que vai ser, né? Se estão falando aí que pode afetar o mRN, como que ser vovós no futuro? Ou como vamos ter mais filhos no futuro? Se está afetando a sexualidade do público, né? Então, ontem eu conversei com uma outra menina que é nova e ela tá com um probleminha assim na parte reprodutora. Então, é uma coisa assim que ser terapeuta holística, independente que, na verdade, holístico é um tema que abrange num todo. Mas ser terapeuta, eu vi que, além de eu cumprir o meu chamado, é exatamente aquilo que a humanidade precisa. Porque além de eu ser a primeira paciente, a ser essa pessoa que buscou a autocura, que buscou a cura e encontrou, sabe, num passo a passo, saber como lidar com a situação, curar por etapas, porque quando a gente cura uma área, as outras vão se desenrolando e elas entram tudo numa sintonia de cura. Então, ser terapeuta nesse momento tá me deixando muito feliz e ter uma satisfação de viver. Porque todo dia tem pessoas, todo dia a gente está conversando, todo dia. Mesmo que você não saia de casa, mas você tá passando alguém ali na rua, essa pessoa chega no seu portão para conversar. Então, ou nas redes sociais, seja pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, sempre tem gente procurando ajuda. E eu recebo muitas mensagens assim de pedido de ajuda. Então, literalmente, eu descobri o meu propósito de vida, a minha missão, e eu disse sim, e me dá orgulho de mim. Não ter desistido de mim, porque um dia eu estava desistindo de mim. Eu estava pulando do 10º andar, porque eu não via saída. Eu estava desesperada que uma ponte seria um mergulho e tchau. Mas o que seria dali para frente? E a gente sabe muito bem que tem muitas vidas
deixando de existir por falta de um sorriso, de um abraço, de uma compreensão, de um ombro amigo, de se abrir, sabe? Você se deixar o braço aberto para que essa pessoa possa vir conversar com você e você possa dar uma palavra positiva. Porque se a pessoa vem para você com aquele ar de negativismo, é porque ela está carregada, ela está buscando uma cura. Então, por que é que você vai dar uma palavra negativa para ela? Então, a terapia é uma cura alternativa. E é uma cura tão especial que muitas vezes não precisa você se dopar com remédios, taxa preta, porque você usa o poder da mente para você se autocurar. Então, ser treinadora comportamental, para mim também, eu tenho orgulho de mim nessa parte também, porque além de eu aprender para mim, eu aprendo para ensinar. Então, ser mestre, eu fugi de ser mestre, mas agora eu tenho prazer em ser mestre. Eu fiz um treinamento de comportamental já agora em janeiro, Sim. que, nossa, foi fantástico, fantástico para mim. Eu tenho mais um treinamento esse ano que eu vou para São Paulo fazer, então vai ser um confiscado assim para expansão. E, Elaine, é maravilhoso ajudar o próximo, sabe? Ver o sorriso e saber que a gente consegue, o outro também consegue. Isso é maravilhoso. E também eu quero falar sobre o Reiki, que entra também na terapia. O Reiki foi descoberto lá no Japão há mais de 100 anos. E ela é uma terapia energética, de energia. Gente, você é energia, você é vibração. Você tem o poder nas mãos. Você ativa o seu poder de Deus dentro de você. E você se autocura, você se ilumina. E você usa a sua voz, que também é o Criador dentro de você. E você se autocura. Então, sorrir, sabe? O sorriso é uma arma super poderosa para nós. O sorriso é uma âncora de vitória, uma âncora sinestésica. Você sente o teu corpo todo vibrar com o teu sorriso. É verdade, mas E se você me permitir, eu vou deixar registrado aqui sim. um pedacinho assim de algo da sua mente que você pode fazer o teste aí mesmo. Legal. Então, quem tá aí em casa pode ficar de pé, juntar os pés, esticar as mãos para frente e girar a mão para a direita sem girar o corpo. Você gira a mão lá atrás, até onde você conseguir. E você marca o ponto que você conseguiu chegar. Uhum. Volta. E você está com o olho aberto, então você fez isso com os olhos abertos. Agora você respira, se conecta a você mesmo, ao seu poder interior, estica as mãos novamente, de olhos fechados, você gira até o final lá. E você vai perceber que você foi além daquele ponto que você foi. Porque com os olhos fechados, você vai muito além daquilo que você vê com os olhos carnais. Então, o poder da mente me ajudando bastante, porque, sabe, eu vou dormir, eu penso em algo, no outro dia aconteceu. Lógico que são pequenas coisas, mas eu já estou fazendo teste. E isso serve para mim, serve para você, serve para todos que estão presentes com a gente. Muito legal. Então, eu vou deixar outro recadinho especial aqui, que não foi você que está aí do outro lado que escolheu assistir essa live. Foi o Criador, foi a fonte divina, foi esse manancial de luz, de paz, de amor que te trouxe aqui, que te conectou aqui. Então, você que está fazendo esse curso, fique feliz e se sinta muito amado, porque foi Deus quem te colocou aqui. Foi o Criador quem te trouxe até aqui para você aprender, para você entrar nessa sintonia de criar a nova realidade. Eu sempre falo que co-criar é algo que eu vou co-criar, que você vai co-criar, porque criado já está. Deus já criou tudo, tudo. Basta a gente se conectar e manifestar. E isso a gente faz com o nosso próprio poder e com a ajuda de pessoas um pouco mais estudadas, um pouco mais evoluídas, que estão prontas para ensinar. Nesse caso, eu posso me considerar assim, sabe, uma pessoa, um ser de luz. Você pode se considerar um ser de luz que está pronta para ensinar. E você que está assistindo, comemora, porque você
é o próximo a estar como mestre. É isso mesmo. Já prestou atenção? Já imaginou? Porque você é luz, então você precisa iluminar, além da sua vida, iluminar o caminho de outras pessoas. É isso mesmo. Tá falando, né, a questão que muitas doenças, tá, elas vêm exatamente pela questão psicológica, pelo ambiente que você tá? Então, muitas doenças são disso. Às vezes você tá lá com dor de cabeça. Será que não é um ambiente? Será que a tua casa tá ali gerando luz, digamos assim? Porque quando tem muitas brigas, muita confusão, ou até mesmo, né, quando cada um está num canto da casa, ninguém conversa mais. Isso sim pode desencadear alguns sintomas e depois, quando você vai ver, você é diagnosticado com alguma doença, tá? Por quê? Porque Isso você é fica verdade. ali, É ó, uma né, segurando as somatização. emoções, né, Maria? Mas vamos lá, Sim, com Maria. certeza. Até o que eu ia perguntar para você? A gente estava falando então disso tudo, do perdão, né? Que muitas vezes as mulheres elas ficam com muita amargura mesmo na alma, né? E isso acaba implicando na sexualidade com o seu companheiro, né? E eu queria dizer para ti, como será que a terapia holística ela ajuda nesse processo do perdão e até na sexualidade, né? Como é que ela ajuda nesse processo? Então, como eu falei, né, antes de cair a linha aí, é um processo que é de cada atendimento, em cada atendimento você vai conhecendo o paciente, aí ele coloca a situação dele, e eu, como entendida do assunto, vamos falar assim, a gente consegue encontrar a causa. Quando você descobre a causa, você mata a charada, você acha a cura, assim, sabe, pela raiz. E quando acontece a cura pela raiz, você se sente livre, liberto daquilo. E automaticamente a cura acontece. Porque é uma coisa que você vai limpando ali até chegar naquela raiz, sabe? Você vai buscando, buscando, buscando e a cura acontece. Então, eu super indico essas pessoas que estão precisando de um atendimento assim, eu super indico esse tratamento, porque faz bem para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente o que a gente estava falando, que é um processo familiar. Por exemplo, você trata as crianças, né? A sexualidade com as crianças. Como eu vou falar sobre a sexualidade no geral com as crianças? Então, muitos pais, eles têm tabus que hoje em dia, através da terapia, se consegue abrir a mente dos pais e eles conseguem falar de um jeito mais claro para as crianças, porque a historinha que você contar hoje, ela vai reverberar a vida toda do filho. Aí um dia teu filho chega e diz: mãe, você me contou isso, né? Ó, tipo, mas às vezes é pela vergonha, né? Ah, eu vou ficar com vergonha de contar. Só que tem meios de contar, tem jeito de contar que não assusta a criança e que não deixa ela traumatizada, que deixa ela feliz, porque meus pais conversaram comigo de uma maneira mais aberta, né? Você não vai ficar falando exatamente tudo, mas você consegue, pela idade, você consegue conversar na maneira certa. E isso é muito interessante, porque eu também tenho o projeto de trabalhar com as crianças na escola, e tu trabalha nessa parte da sexualidade. Eu trabalho na parte educacional comportamental, treinadora comportamental. Porque às vezes tem alunos na escola, tem crianças que o professor já vê ali que aquela criança, ela tá muito acelerada ou muito parada, só que é da criança e tem que saber o porquê disso. E muitos, eu vou dar um exemplo meu, porque eu tive 3 filhos, então eu lidei com os meus filhos da maneira que eu queria que lidassem comigo. Eu tive um professor de história no meu supletivo, né? Porque eu estudei até os 15 anos normal, depois voltei a fazer o 2º grau quando meu filho mais novo tinha 9 anos. Então, eu convivi com professores na fase adulta, mas eram os mesmos professores que davam aula para os meus filhos na idade normal. Então, aconteceu um caso que era de geografia. O professor de história, ele até sentava na mesa assim e dizia assim: eu vou sentar assim, gente, porque eu sei que vocês não querem o mestre só ali paradinho, né?
que o professor geralmente senta atrás daquela mesa e fica ali passando um ar assim de autoridade suprema diante dos alunos. Superioridade. Isso. E se o professor fosse um pouco mais amigável ao aluno, o aluno não sentiria medo, não se sentiria inseguro, sabe? Nani, isso foi intuitivo agora, nem foi pensado, não foi combinado. Que lindo! Então, esse professor, ele passou pra gente assim, a gente falou assim, isso mesmo, professor, a gente precisa de professor assim para os nossos filhos, porque toda a sala era casada, toda a sala tinha filhos sendo aluno dele, né? Então, a gente ficava feliz de ter ele como professor. O outro caso era uma professora de geografia. Ela deu 4 meses de aula para o meu filho, e o meu filho foi com 9,5 no boletim. Beleza. No segundo bimestre, ele foi com 4,5 com outro professor. Uma outra professora, na verdade. Essa professora, ela foi dar aula pro supletivo à noite. E, coincidentemente, ela deu aula para mim, para minha turma. Aí, eu tirei uma nota que eu fui cobrar dela depois, né? Porque eu falei, como assim, né? E aquela aula a gente zerou, a turma toda zerou ela, porque ela passou um filme para nós e ela disse que era para a gente resumir o filme. Gente, ela apagou a luz da sala e ela rodou a sala toda, 45 minutos, falou todo o filme. E era para você resumir o filme. Aquilo deu dor de cabeça, aquilo deu... Não se concentrou, a sala toda ficou... Ai, meu Deus! Tipo isso, assim, sabe? Aí, o que aconteceu? A sala toda foi para a direção e disse... Diretor, essa professora aconteceu assim e assim. Chama a atenção dela lá, a gente dedurou ela. Aí eu falei, agora eu descobri por que o meu filho tirou nota baixa, porque eu já tinha conversado com ele sobre a nota baixa dele, né, 4,5 no boletim. Eu falei, filho, o que aconteceu? Mãe, a professora passa a prova pra gente e ela fala demais, mãe, ela não deixa a gente se concentrar, mãe, isso, aquilo, sabe? Ele falou todo. E eu, como mãe compreensiva, eu falei, tudo bem, filha, a mãe vai conversar com ela amanhã. Só que, coincidentemente, ela foi me dar aula à noite e ela me deu prova à noite. Não precisou nem eu conversar com ela, entende? Eu já conversei com a direção e falei assim, direção, meu filho tirou nota baixa assim, assim, e agora eu já sei qual foi o problema. A raiz do problema eu já catei ele no ar, né? Sim. Aí, no outro trimestre, foi trocado de professor, aí ele subiu na escala lá em cima. Então, aí que tá a questão, sabe? Então, é um conjunto de entendimentos ali. E os pais, eles precisam entender o porquê que o filho tirou nota baixa, sabe? Porque pode ter relação com a educação de casa, pode ter relação com o atendimento do professor na escola, né? Eu sou muito contra professor que chama aluno de burro, sabe? Que... Eu tive filhos, então eles chegavam para mim, mãe, o professor chamou a sala toda de burros assim. Eu falei assim, não, isso não pode, isso é inadmissível. Então, tem coisas na escola que a gente precisa entrosar-se, sabe? Ter o nosso espaço na escola, principalmente nessa primeira infância, nessa segunda infância. Antes de entrar nessa parte pré-adolescência, lá dos 12, 13 anos. Então, a parte principal que a gente vai fazer essas crianças mais evoluídas é aqui, sabe? Ensinar, colocar crenças positivas nelas, mostrar para elas que elas são capazes, que elas podem, que elas conseguem. Porque eu, com 40 anos, reprogramar minha mente é mais difícil. Por quê? Porque eu já vivi tanto que foram tantas crenças, como a minha professora ela dizia, dá um exemplo da cebola. A cebola tem um miolinho aqui no meio, mas olha quanta casca ela tem. Então, falando da pessoa que tem câncer, o câncer foi quantas lutas essa pessoa passou, quantas dores, quanto sofrimento que ela guardou, sentimentos, sabe? Sentimentos, as emoções, os pensamentos, tudo isso gerou isso. Essa e daí pra gente depois responder... eu ia falar da Rosângela. A Rosângela comentou aqui sobre isso, né? Que tem pesquisas que falam que as mulheres, né, acabaram desenvolvendo câncer de útero por
causa de relações abusivas, né? Essa Pois é. energia muito pesada, né, do abuso que a gente tanto fala aqui, do abuso sexual, né? E a energia sexual, gente, a energia sagrada, a energia divina, a energia da criação, gente, é através do sexo que você faz uma criança, é através do sexo que gera uma vida, gente. Isso é muito sagrado. Então, por isso que ela fica com dor ali, porque doeu demais. E isso foi um abuso que ofendeu o sagrado feminino. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na escola falando com as meninas, por exemplo, e isso pode abranger o seu nível de aprendizado, de ensino aí, sobre o sagrado feminino, nas meninas lá de 12 anos, 11, 12 anos, né, que é esse processo, que muitas vezes os pais, as mães não têm coragem de falar exatamente esse processo, e elas deixam as meninas descobrirem sozinhas, e isso assusta. Porque quando ela menstrua pela primeira vez, ela fica ali, ai, conto, não conto, o que eu faço? Porque Que assim, lindo isso! cada pai, né, cada família lida com essa questão de sexualidade muito de formas diferentes, né? E tem uma questão que até quando a Rosângela falou, né? Quando a gente fala de abuso sexual, essa mulher, quando ela não é tratada psicologicamente, né? Na sua questão de energia mesmo, quando ela tiver um filho, se ela puder ter filho, né? Se ela puder ter filho depois do câncer, né? Se não foi retirado o útero, etc. Depois ela fica com dificuldades de falar de sexualidade com seus filhos também, né? Porque exatamente aconteceu uma trava, né? Aconteceu um bloqueio. Calma, bloqueio. A dor dela foi muito além daquilo que ela podia, porque teve um impacto emocional. E para haver a cura, ela precisa de outro impacto emocional que que seja relacionado a isso para se autocurar, entende? Então, hoje, Elaine, eu posso abrir a boca, falar, e eu não tenho medo de julgamentos, porque eu tenho a técnica do Ho'oponopono para limpeza de memórias. Então, se a pessoa vier me julgar porque eu estou ensinando Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que limpa as tuas memórias, cura toda aquela dor, você falando 4 palavras, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Olha que palavra linda. Aí tem gente que diz assim, mas eu sou cristão, eu posso fazer isso? Jesus veio ensinar o quê? Amor, eu te amo. Sinto muito, compaixão. Sou grata, gratidão. Os 10 leprosos lá, agradece e vai. Né? Jesus vivia curando e dizendo, né? Agradece e vai. Né? Eu te amo, sinto muito, perdoa, sou grata. Então, Jesus vem ensinar isso, o perdão. Quantas vezes, Jesus, eu preciso perdoar o meu próximo? 70 vezes 7. Gente, quando eu entendi isso, mas precisou eu ir buscar esse conhecimento lá nas leis do universo. Porque até então as pessoas me ensinavam, mas eu não estava com a mente aberta a ponto de eu aceitar aquilo e de eu ter uma facilidade de perdoar. Entendeu? Então é a questão de aprendizado. E isso no outro dia e marca presencial. Para nossa live, tá bom? Mas foi muito Valeu. legal, muito bacana. Beijo. Beijo, gente.